Começa agora, Direito no Ar. Informações sobre concursos jurídicos e direito das pessoas. Direito no Ar. Produção e apresentação do professor Heraldo Moreira. Meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, esta é a nossa edição de número 8, gravada para exibição em 2 de junho de 2024, domingo. A nossa proposta, como sempre, é trazer informações relevantes para você, especialmente quanto aos seus direitos e concursos públicos na área jurídica. E começamos o programa de hoje com uma dúvida curiosa, especialmente considerando que estamos no final de semana, onde, normalmente, as pessoas aproveitam para dar uma relaxada. A empresa pode dar advertência se o empregado for trabalhar de ressaca? O juiz do trabalho substituto da 10ª Vara de Guarulhos, São Paulo, Bruno Acioli, respondeu aos colegas da rádio TST. Vamos conferir. O principal dever do empregado é a prestação de serviço e o do empregador é o pagamento dessa prestação de serviço. De tal modo que a simples ressaca de um empregado que chegue para trabalhar, ela não pode ser tida como uma falta desse empregado se ela não interfere nessa prestação de serviço. Por outro lado, caso esse empregado venha a passar mal na execução das suas atividades por conta da ressaca, entendo que temos que distinguir 2 tipos de atividades. As atividades meramente burocráticas, as quais a ressaca por si só não vai gerar um prejuízo maior, mas vai interferir na prestação de serviço. Entendo que neste caso o empregador ele pode dar uma advertência a esse empregado no sentido de que a sua principal obrigação, que é prestar o serviço, está sendo prejudicada pela ressaca. Por outro lado, se nós pensarmos em atividades com maior grau de atenção, com maior grau de peculiaridade, como por exemplo de motoristas, médicos, enfermeiros, nesses casos eu entendo que caso o empregado vá trabalhar de ressaca e essa ressaca ela esteja interferindo na prestação do serviço, entendo passível sim de uma falta grave e até mesmo de aplicação por justa causa. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o @TSTJus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com/TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br. E ainda nessa temática do uso de álcool e outras substâncias, será que o exame toxicológico que analisa o uso de substâncias psicoativas deve ser feito na contratação e demissão de motoristas profissionais das categorias C, D e E? A resposta você vai saber em mais uma reportagem da rádio do Tribunal Superior do Trabalho. Você deve prestar atenção. O exame toxicológico de larga janela de detecção verifica o consumo, ativo ou não, de substâncias psicoativas com análise retrospectiva mínima de 90 dias. A realização deve ser feita a cada 30 meses, o que corresponde a um intervalo de 2 anos e meio, por quem possui carteira nacional de habilitação nas categorias C, D e E, ou seja, motoristas de ônibus e de caminhões, por exemplo. O artigo 168 da CLT prevê que serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos dados. O custeio nessas situações fica por conta do empregador. Os motoristas que não estiverem em situação regular podem ser multados e essa advertência é tratada como infração gravíssima, resultando em 7 pontos na carteira de habilitação. Caso seja multada ou tenha a CNH suspensa, a pessoa pode ser demitida com base no artigo 482 da CLT, que diz o seguinte: constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador
perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Você sabia que o Dia do Auxiliar de Serviços Gerais, o antigo contínuo, é comemorado em 22 de fevereiro? Pois é, vamos conhecer as regras trabalhistas aplicáveis às pessoas que trabalham nessa função. Para isso, convidamos a juíza auxiliar da vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, Luciana Xavier, que falou sobre o assunto para os colegas da rádio TST. Nós estamos com a juíza auxiliar da vice-presidência do TRT da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Luciana Xavier. Doutora, muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Samanta e ouvintes. É um prazer participar do programa Trabalho e Justiça. Gostaria que a senhora começasse falando quais são as atividades que podem ser atribuídas ao auxiliar de serviços gerais. Inicialmente, eu queria parabenizar todos os trabalhadores que exercem a função de auxiliar de serviços gerais. Função essa tão importante e de grande relevância para o mercado produtivo, para a sociedade. Então, hoje é o dia deles e eles merecem todos os nossos aplausos. Então, para iniciar aí, parabenizando-os. Bom, sobre as atividades e atribuições dos auxiliares de serviços gerais, é importante que se entenda que a função de auxiliar de serviços gerais, ela não é restrita, inicialmente é importante que a gente deixe claro isso, dos auxiliares de limpeza e conservação de ambientes. São caracterizadas ou inseridas nas atividades dos auxiliares de serviços gerais atribuições de apoio dentro de uma empresa, todas as tarefas que possam facilitar outras. Então, todas essas tarefas podem, de forma indireta ou direta, podem facilitar outras tarefas, também podem ser enquadradas como auxiliares de serviços gerais. Além, então, das atividades de conservação e limpeza, podemos incluir trabalhadores que exercem a função, atividades de organizar ambientes, receber e conferir produtos, auxiliar em alguma forma de manutenção, só para deixar bem claro que elas não são restritas aos auxiliares de limpeza e conservação. O auxiliar de serviços gerais tem direito ao adicional de insalubridade? Se sim, em quais situações? Todo trabalhador, e aí se incluem os auxiliares de serviços gerais, tem direito ao adicional de insalubridade quando trabalhar exposto a agente nocivo, ou seja, um agente que faça mal à saúde, dentro do que a lei enquadra como insalubre, conforme os anexos 13 e 14 da Portaria 3214 de 78. Então, todos os auxiliares de serviços gerais que exercerem atividades e estiverem enquadradas na lei têm direito ao adicional de insalubridade. E aqui é importante referir a súmula 448 do TST, muito importante para os auxiliares de limpeza, que exercem a limpeza de banheiros de grande circulação de pessoas ou banheiros públicos, que incluindo a coleta de lixo, que têm direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. Essa súmula, ela também diz que ela exclui o direito ao adicional de insalubridade para aqueles empregados que exercem atividades de limpeza em residências e escritórios. E aqui fazendo um parêntese só que a empregada doméstica, a lei não assegura ainda o pagamento do adicional de insalubridade, né? Mas também para referir, por fim, em relação à insalubridade, que a súmula 80 do Tribunal Superior do Trabalho também diz que se o empregador fornecer todos os equipamentos de proteção individual com certificado de aprovação, esses equipamentos podem de afastar aquele agente que faz mal à saúde, e aí o empregado não terá direito. Em caso de falência da empresa, de quem é a responsabilidade pelas verbas trabalhistas dos empregados contratados de forma terceirizada? Bom, quando o trabalhador ele trabalha de forma terceirizada, ele trabalha por um tomador de serviços, uma pessoa jurídica que obtém aquela força de trabalho, é o beneficiário da força de trabalho do auxiliar de serviços gerais. Nesse caso, em caso do empregador não ter condições, não honrar com os direitos do trabalhador, quem paga é o beneficiário da prestação de serviços, o tomador do serviço. Isso numa ação judicial, a responsabilidade é subsidiária. O que significa? Significa que, em caso do empregador não pagar e se tentar alguns meios de execução atrás, né, para se ir atrás de bens do empregador e não se conseguir satisfazer os direitos do trabalhador, então se busca a responsabilidade. Aí quem paga é o tomador do serviço, aquele o beneficiário da prestação dos serviços. Em caso de falência, não precisa se aguardar o término da falência, entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que não se precisa aguardar a falência nem habilitação de créditos.
quem responde é quem foi o beneficiário da prestação do serviço. Auxiliares de serviços gerais têm direito à aposentadoria especial? O auxiliar de serviços gerais que recebeu o adicional de insalubridade ou até de periculosidade, porque o auxiliar de serviços gerais pode também ter direito ao adicional de periculosidade, aqui só fazendo parênteses, se ele trabalhar em condições de risco, de acordo com o que enquadra a lei, ele tem direito ao adicional de periculosidade também, pode ter. Então, o empregado que trabalhar em condições insalubres ou perigosas tem direito à aposentadoria especial. E o que é a aposentadoria especial? É aquela aposentadoria que ele se aposenta com menos tempo de contribuição e com menos idade em relação aos trabalhadores que não trabalham em condições insalubres e perigosas. Muito importante dizer aos trabalhadores que eles tenham sempre um dever do empregador entregar o perfil profissiográfico previdenciário, que é um documento que faz prova na Previdência Social, quando ele for requerer o benefício da aposentadoria especial, de que ele trabalhou em condições insalubres e perigosas. A senhora gostaria de acrescentar alguma informação sobre esse tema? Olha, Samantha, eu gostaria. Tem uma situação que é muito discutida nos processos judiciais, que é o que pode acontecer ou às vezes gerar uma dúvida no empregado. O auxiliar de serviços gerais, ele desempenha muitas vezes muitas tarefas, mas isso não significa que ele é obrigado a desempenhar toda e qualquer atividade dentro de uma empresa. Então, tem atividades específicas que, caso ele venha a desempenhar, atividades que fogem, são mais complexas daquelas para as quais ele foi contratado e desempenha normalmente. Por exemplo, um auxiliar de serviços gerais que opera uma empilhadeira, que é uma atividade que inclusive exige um curso específico, ele pode, claro que analisando caso a caso, numa ação judicial, vir a ter direito a um adicional por acúmulo de função. Para finalizar o programa de hoje, vamos falar do Vale Cultura, que é um benefício destinado a trabalhadores com carteira assinada, desde que a sua empresa esteja cadastrada no Programa de Cultura do Trabalhador. Ele é voltado para quem ganha até 5 salários mínimos e visa incentivar o acesso à cultura e consiste em um crédito mensal de R$ 50 em um cartão magnético para ser utilizado na compra de produtos e serviços culturais. Saiba mais na matéria da Rádio TST. Pessoas com vínculo de emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho podem ter direito ao Vale Cultura, mas há um detalhe: a empregadora precisa aderir ao Programa de Cultura do Trabalhador instituído pela Lei 12.761 de 2012. O foco está entre as pessoas que recebem até 5 salários mínimos, para estimular o acesso à cultura por quem é de baixa e média renda. O pagamento do Vale Cultura é facultativo, ou seja, fica a critério de cada empresa. São creditados R$ 50 mensais por pessoa em cartão magnético para aquisição de produtos e serviços culturais. O benefício é cumulativo, sem prazo de validade e pode ser ofertado por qualquer empresa em situação regular com a Receita Federal que tiver funcionários com vínculo empregatício. A CLT prevê que o Vale Cultura pode ser concedido como um benefício, sem ser considerado parte do salário. De acordo com a legislação, consideram-se áreas culturais, literatura, humanidades e informação, artes visuais e cênicas, audiovisual, música e patrimônio cultural.